Olá a todos, iniciamos mais uma palestra do Congresso Internacional em Promoção da Saúde da Criança e do Adolescente. E agora nós vamos falar sobre o ECA Digital, questão de governança, proteção e responsabilidade na defesa do direito das crianças e dos adolescentes. Meu nome é Sara Matos, sou doutoranda em Direito, também pesquisadora em vitimização, criminologia, comportamento humano e vulnerabilidades. Para quem tem interesse, meu Instagram é @prof_saramatos. Então, para começar, a gente tem que entender todo esse novo debate sobre o que é chamado de ECA digital. Então, assim, não se confunde com uma criação de uma nova legislação, mas com o reconhecimento de que o ambiente digital se tornou um espaço estruturante de vida social. Existe, sim, a lei do ECA digital, mas são nuances que aprimoraram a questão que o próprio ECA não estava conseguindo garantir direito para as crianças e para os adolescentes. Hoje, esse grupo, né, de crianças e adolescentes se desenvolve, aprende, se relaciona em plataformas digitais. Isso faz com que a gente tenha que deslocar o eixo tradicional de incidência dos direitos fundamentais fundamentais da infância. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é sim um marco normativo central, mas é constantemente tensionado por esse ecossistema tecnológico que sempre está numa constante evolução. Nesse contexto, não basta afirmar a validade abstrata do ECA, é necessário discutir sua efetividade concreta diante dessas novas formas de risco e poder. O ambiente digital, ele reorganiza dinâmicas de controle, como também de exposição e vulnerabilidade, criando desafios que não podem ser enfrentados apenas como respostas repressivas posteriores. Falando nisso, a gente tem que entender que a gente tem que antecipar as situações. Então, o correto é sempre mudar o foco para a governança, prevenção e também responsabilidade institucional. Então, isso implica reconhecer que a tecnologia ela não é neutra e que as decisões técnicas produzem efeitos jurídicos e sociais profundos. A discussão sobre o ECA digital é, portanto, uma discussão sobre escolhas estruturais, sobre quem define padrões, quem assume o risco e também quem responde por falhas. Ignorar essa dimensão é aceitar que a infância suporte os custos da inovação e aceitar que isso é incompatível com a lógica de proteção integral. Se a gente partir dessa atenção, a gente vai começar a construir um debate, que é qual que eu até proponho aqui, justamente disso, porque estamos falando de um grupo extremamente vulnerável e extremamente exposto. Quando a gente coloca crianças e adolescentes nas redes sociais, a gente tem que compreender que os riscos são até indeterminados. Existe uma variação de crimes, existe uma variação de riscos, e isso altera todo um padrão de desenvolvimento da criança e do adolescente. Mas isso aí a gente vai se aprofundar no resto das palestras. E aí agora nós vamos para a questão dos fundamentos jurídicos do ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele está fundado na doutrina de proteção integral, que, de certa forma, rompe com modelos tuteladores e reconhece que crianças e adolescentes eles são, sim, sujeitos de direito. E esse reconhecimento ele não é simbólico, ele é jurídico e ele é também vinculante. Vinculante a quem? A todos. Então, a proteção integral, ela articula a prevenção, a promoção e também a defesa de direitos. E ela exige uma atuação positiva e coordenada do Estado, da família e da sociedade. O princípio que a gente tem como prioridade é reforçar essa lógica, que todos somos responsáveis por esse grupo. Então, a gente tem que impor precedentes material na formulação de políticas públicas e também na alocação de recursos. Esses fundamentos, eles não se limitam apenas ao espaço físico ou institucional, tradicional, que a gente está habituado. Eles acompanham o sujeito onde quer que seus direitos sejam exercidos ou ameaçados. Por isso que vem esses estudos sobre a questão do ECA digital. Muitas pessoas pensam que o ECA digital ele ocorreu até por causa de uma exposição, de uma influência, mas o ECA digital ele vem sendo discutido há muito tempo. Já existem estudos de
14, 15 anos atrás, que também já falava da questão das crianças estarem na tela, as questões do risco. Não só os riscos de exposição para crime, mas os riscos sociais que isso daí poderia influenciar, como afastamento, isolamento, os riscos do desenvolvimento. Então, a questão de problemas, por exemplo, na região da nuca, a questão da obesidade. Então, assim, os estudos com criança, por mais que muitas pessoas pensem que é novo, ele já tem, de certa forma, muito tempo, e o que aconteceu é simplesmente foi se consolidando e se aprimorando os direitos que estavam no ECA, para simplesmente ampliar para um outro ambiente, que seria o ambiente digital. Então, quando essa infância ela se desloca para o ambiente digital, a gente também tem que trazer todos os fundamentos de segurança e proteção que o ECA já trazia. Então, o desafio contemporâneo hoje não é justificar mais essa aplicação, mas enfrentar as resistências institucionais para sua operalização. O ambiente digital, ele expõe fragilidade, principalmente na questão de responsabilizar plataformas, porque a gente também tem um interesse econômico, e aí a gente tem um conflito muito grande em questão legal. Então, nesses casos, o fundamento do ECA ele funciona como critério de limite e também de orientação. Ele impõe que a proteção da criança, de certa forma, prevaleça sobre a conveniência do mercado. Então, como eu disse, a gente tem o interesse das plataformas, mas precisou criar uma lei para colocar um limite até onde realmente as plataformas iam ter liberdade na sua atuação e até onde o direito fundamental da criança e do adolescente teria uma prevalência maior. E aí a gente vai tentar entender, então, um pouco da questão de como funciona o ECA digital. O termo ECA digital não designa, né, na verdade, um novo diploma normativo, mas ele é uma leitura sistêmica constitucionalmente orientada do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, trata-se de aplicar os princípios e os direitos já consagrados ao contexto voltado para esse ambiente digital, tentando entender também essas próprias dinâmicas desse ambiente. Então, essa aplicação exige integração entre direito da infância, direito digital e direitos humanos. Então, são esses três norte que vai fazer com que a gente cria a questão de orientação, de fiscalização, de responsabilidade, então sempre fundamentando no direito da criança, o direito digital e direitos humanos. Então, não se trata de que um direito é melhor que o outro, uma sobreposição de áreas, mas da articulação coerente prevalecendo e para evitar os riscos multifacetados de um desses direitos, caso ele seja comprometido. Então, o direito digital não é apenas um meio de comunicação, é um espaço de produção de subjetividade, de consumo e poder informacional. Por isso, a resposta jurídica ela não pode ser fragmentada. A abordagem ela precisa ser transversal e intersetorial. A gente tem que envolver educação, regulação, justiça, tecnologia e políticas sociais. Então, o ECA digital ele exige abandonar aquelas leituras minimalistas, né, do Estado, que restringe as situações clássicas de violência. Então, a gente começa a entender toda a forma como foi ampliado os crimes nesses ambientes e como as crianças se tornaram muito vulneráveis, né? Então, as novas formas de dano demandam novas estratégias de prevenção, sem a gente romper o núcleo que é protetivo já estabelecido. Então, por isso que eu falo, o ECA digital ele é um aprimoramento do que estava faltando o ECA convencional, né, abordar nessa nova formas onde que crianças não estavam mais sendo tão protegidas, né. Então, a inovação está na forma mais de aplicação e não diretamente no conteúdo do próprio direito. E aí a gente vai para a questão de entender, né, como as crianças e adolescentes elas estão interligadas nesse ecossistema digital. As crianças e adolescentes, eles ingressam cada vez mais cedo nas redes. Então, eles acabam ocupando plataformas que funcionam como espaço de socialização e também aprendizado.
A gente não pode ser muito radical. Já tiveram até alguns deputados chegaram a propor de proibir o acesso da criança e do adolescente nas redes. E em alguns países isso até ocorre. Só que o que acontece? A gente tem que entender, principalmente no contexto do Brasil, que é muito amplo, ele é diversificado culturalmente, a gente tem que entender que as redes, elas trouxeram fortalecimento, o aprendizado, elas trouxeram uma oportunidade para a criança desenvolver de outras formas. Então, não tem como nós simplesmente sermos radicais e restringir, porque hoje é possível uma criança aprender um idioma, ela entender um pouco do cenário social ou regional, ela mergulhar um pouco mais numa cultura de outras regiões aqui do próprio Brasil. Então, assim, essa hipótese não foi aceita justamente por causa disso. Existe muitas coisas boas, mas aí que tá, aonde que vai o limite? Aonde que realmente a gente tem um benefício e um malefício? A questão do tempo de tela, que é uma coisa que eu falei lá no começo, né, que também foi muito analisada, muito estudada, o que se percebeu é que boa parte hoje as crianças estão na escola. Então, essa foi uma proposta justamente para a criança só utilizar, pelo menos no ambiente educacional, onde é um ambiente um pouco mais controlado, houve essa proibição de uso de celular e usar apenas em questão de educação orientada. E isso a gente já está começando a ver efeitos muito positivos, respostas muito positivas sobre essa questão. Então, é uma coisa que, de começo, muitas pessoas reclamaram, mas hoje algumas pesquisas já mostram que a socialização das crianças melhoraram, a comunicação também foi um outro ponto que foi muito fortalecido. Então, assim, a gente tem que tentar analisar. Então, se existe lados positivos, como a gente fortalece esse lado positivo e como a gente diminui esses riscos aos quais as crianças e adolescentes estão expostos. Então, a gente tem que entender primeiro como funciona esse ambiente, né? Então, por isso que eu trouxe até o nome de ecossistema digital. Esses ambientes, eles operam como estrutura de coleta de dados e indução de comportamentos. Todo comportamento na rede, ele é induzido conforme as pessoas vão questionando, perguntando determinadas situações. Se cria uma teia e as pessoas se envolvem nisso. De forma mais simples, o que é exposto para as pessoas nas redes sociais é aquilo que as plataformas deduz que aquelas pessoas querem. Então, elas meio que redicionam as vontades e as pesquisas. Existe também executivos que saíram de algumas plataformas e também informaram que as plataformas elas conseguem entender a questão de uma sensibilidade maior do sentimento das pessoas quando acessam as redes. Então, a questão de ansiedade, impulsionalidade, por exemplo, impulsionalidade para compra, ansiedade para deslocar para outro tipo de páginas. Então, assim, ela é muito ampla. As redes, quando as pessoas se envolvem, fica muito difícil sair. Se um adulto, dificilmente ele consegue, então a gente tem que entender que essas estruturas, elas prendem mais atenção ainda então da criança. Por isso a questão de até atrapalhar o desenvolvimento, porque é um pensamento muito rápido, mas não é que a criança pensa rápido, mas ela é jogada muita informação, só que com pouco conteúdo e ao mesmo tempo sem ela raciocinar aquilo que ela recebe. Por trás disso, a gente também quer entender que as informações pessoais elas são capturadas, processadas e transformadas em perfis. Então, esses perfis eles orientam as recomendações, publicidades, experiências personalizadas. Então, geralmente, realmente parece, não só parece, mas as redes falam de acordo com o que você quer. Então, cada um tem um perfil, um perfilamento digital muito específico, onde as plataformas já com toda a tecnologia que eles têm, eles já conseguem coordenar isso daí. E esse impacto desse processo, ele vai muito além do conteúdo acessado. Ele incide muito sobre a questão de autonomia, privacidade e a própria formação de identidade. Então, a exposição, ela não é pontual, ela é contínua e ela é persistente. O ambiente digital, ele registra, replica e redistribui informações em larga escala. Isso torna os danos para uma criança, para um adolescente, potencialmente duradouros e de difícil reparação.
Além disso, a assimetria técnica entre plataformas e usuários infantil, ela é muito mais profunda, né? Então, crianças assim, não compreendem plenamente os mecanismos que moldam as suas interações. Então, essa vulnerabilidade é explorável e previsível. Por isso, não pode ser tratada como responsabilidade individual ou familiar exclusivamente. Esse ecossistema digital ele precisa ser analisado como sistema de risco. E também esse sistema de risco ele exige uma governança estrutural, não apenas para recomendação de uso consciente, mas para a proteção integral ela começa justamente no desenho desse ambiente. Então, saindo um pouco da parte técnica, sabendo dessa análise desse ambiente, então a gente tem que analisar como que se protege. Não basta eu falar só, jogar essa responsabilidade só para os pais, não basta jogar essa responsabilidade para uma criança que não tem as crianças e adolescentes que não tem esse reconhecimento, essa autonomia para entender o risco. Então, por isso o ECA Digital ele foi um pouco mais além. Ele também trouxe a responsabilização das plataformas, justamente por causa disso. Mas é isso lá um pouquinho para frente, eu vou explicar como vai funcionar diretamente com as plataformas, a questão do ECA Digital. Aí agora a gente vai tentar entender a questão dos princípios dos riscos digitais. Os riscos digitais, eles afetam as crianças e adolescentes, eles não são um evento isolado, mas eles são manifestações recorrentes desse ecossistema que eu expliquei, e um dos riscos que a gente tem é a violência sexual online, que se beneficia geralmente pelo anonimato, também pela escala de reprodução e republicação e persistência no ambiente digital. É possível ter uma violência sexual online? Sim, é possível ter várias situações assim. Essa é uma forma um pouco mais grave. Como também a gente já viu desafios onde que levaram muita criança e adolescente também à morte. Então, os riscos, por mais que eles estão atrás do ambiente digital, eles são muito reais. A gente também tem outras situações, como aliciamento, também que ocorre de forma gradual, muitas vezes também são invisíveis aos mecanismos tradicionais de controle, porque eles usam um caminho direto, principalmente de jogos. Então, não sei se assim, eu não vou falar diretamente o nome, mas teve um jogo que simplesmente percebendo isso e sabendo que agora vai responder por isso, decidiu retirar o chat, principalmente para menores, quando eles analisam que tem menores de 14 anos, se eu não me engano, acessando. O que acontecia nesses chats? Muitas pessoas que eram adultas se passavam com criança e interagindo, e depois de tanta confiança, depois de tanto tempo, e já conseguia não só saber todas as informações da criança, como através de chantagens, ou às vezes pediam o link para entrar em outra página também, e aí dessa forma era a forma de e-mail utilizado para cometer alguns crimes. Então esse chat, sabendo da responsabilização que ele vai ter a partir de agora, decidiu suspender. As crianças e adolescentes até fizeram uma manifestação online, né, mas vai ser isso mesmo, porque antigamente, assim, você clicava uma caixinha de botão falando que você tinha tal idade. Hoje, pela inteligência artificial, eles conseguem analisar o perfil, os traços, para saber se realmente é criança ou adolescente ou se tem mais que essa idade, para poder autorizar a entrar. Cada aplicativo vai usar uma forma para tentar minimizar esse risco e a responsabilização que eles vão ter. Tem algumas páginas, que nem tem uma rede social que está querendo integrar a página dos responsáveis com a da criança, e caso não consiga, simplesmente vai limitar as publicações da criança, vai bloquear. Então, assim, as páginas estão começando, porque ainda é recente, né? Estão começando a ver como que fazem para amenizar o risco. E a gente também tem muitos outros riscos, né? Por exemplo, o cyberbullying, que por vezes rompe os limites temporais e espaciais. Eles transformam a violência em experiências contínua e pública. Eu sei que muitas pessoas aqui são adultas, já passaram por bullying, só que qual é a diferença do bullying em si para o cyberbullying? Tirando a questão da onde que é feito a questão do bullying em si, mas assim, aonde que é feito? Qual outra diferença? A diferença principal é o bullying, quando ocorre em ambiente
normal, por exemplo, físico, tipo uma escola, quando a criança sai daquele espaço, a criança adolescente sai daquele espaço, simplesmente acaba. Ela vira a página e vive. Quando a gente fala de cyberbullying, não. O negócio se torna contínuo e nunca cessa. Porque sempre uma pessoa vai, publica, republica. Então, para a criança, se torna uma pressão muito maior do que um bullying convencional. Então, o cyberbullying, ele traz muitos danos psicológicos, muitos danos de social, muitos danos assim da criação da própria identidade. Então, o cyberbullying ele já tem um risco maior para a criança. E fora isso, a gente também tem exposição a conteúdos impróprios, que não depende mais tanto de busca ativa, mas também porque assim, se você entra na pesquisa de alguma página e, por exemplo, coloca lá, vídeo de criança, quando você vai ver, você não precisa mais buscar isso. Isso começa a aparecer constantemente. Isso amplia e o alcance se torna muito mais repetitivo. Então, esse também é um outro fator. Um outro fator também que a gente tem, a publicidade abusiva, a manipulação algorítmica para explorar essa vulnerabilidade da criança. Então, mostrar que aquele produto é muito necessário, que para ela se encaixar no meio social, ela precisa daquilo. Então, a gente tem muitos crimes nas redes sociais, mais do que, às vezes, até um ambiente normal, convencional. E, de certa forma, até a questão da publicidade abusiva, as empresas acabam convertendo até a atenção da criança infantil em ativo econômico. Isso também é outra questão que o ECA Digital vem para tentar reduzir. Na verdade, a questão da própria publicidade para a criança, ela vai ser 100% restrita, né? Então, a não ser que seja algum produto mais neutro para a criança, e essa questão de ser uma publicidade um pouco mais agressiva, isso daí também o ECA vem para tentar cortar e reverter essa situação. E outra coisa que também a gente tem que lembrar é que o tratamento inadequado de dados pessoais, ele amplia esses riscos. Ele permite um perfilamento da criança, inferências mais sensíveis e discriminações futuras. Então, esses fatores, eles não atuam separadamente. Por mais que eu estou tentando explicar em bloco, às vezes tudo isso acontece muito simultaneamente, e às vezes é uma consequência de situações. O resultado é um ambiente de risco estrutural e previsível. Então, assim, quando o risco é previsível, a ausência de prevenção se torna relevante juridicamente. Então, essa tolerância institucional a esses riscos fragiliza a proteção integral. Então, por isso a resposta ela precisa ir além da reação pontual ao dano. Então, ela vai olhar, o ECA Digital ele olha para todo esse panorama e verifica a questão da publicidade, a questão do engajamento, a questão de pesquisa, a questão de indicar páginas infantis, a questão de crimes, como alguns que eu comentei. Então, assim, o ECA ele analisou todas essas estruturas. Então, aí a gente vai diretamente para a questão de proteção de dados da criança e adolescentes. Então, como que a gente pode garantir essa proteção? A proteção de dados de criança e adolescente, ela deve ser compreendida como uma proteção da personalidade. Então, dados pessoais não são apenas informações técnicas, mas eles são elementos que moldam a identidade, a reputação e oportunidades futuras. Nesse contexto, esse impacto ele é ampliado pelo caráter formativo do desenvolvimento. Então, embora tinha consentimento, esse consentimento, quando se trata de criança e adolescente, ele é totalmente relevante, porque esse grupo ele não compreende até os riscos que tem, por exemplo, criar-se um álbum de vida online. Então, assim, muitos pais também estavam tendo esse hábito, né? Mas algumas coisas vão ser mudadas de sempre estar publicando foto da criança ao longo da vida, né? Então, publicava quando nascia, com 1 ano, 2 anos. Mas como que essa criança, lá na frente, quando se tornar um adulto, vai olhar toda essa exposição? Então, a gente tem que começar também a refletir essa questão de ter todas as informações expostas, toda a vida da pessoa. Então, será que um adulto que teve toda essa intimidade exposta vai ter um desenvolvimento futuro bom? Isso daí é tudo coisas que vai ser analisado a partir de agora, né?
A gente também tem que entender que o critério central deve ser sempre o melhor interesse da criança. Isso, de certa forma, vai fazer com que minimize a coleta, limita essa finalidade e o controle vai se tornar mais rigoroso. Então, a transparência exigida das plataformas, elas precisam ser muito mais efetivas, e é necessário compreender como os dados são tratados, como esses dados são cruzados, como esses dados são inferidos, e como eles produzem efeitos lá na frente. Então, a segurança da informação, vai começar a assumir um papel mais central. E a governança de dados infantil, então, de certa forma, ela exige avaliação contínua de risco. Sem isso, a proteção se reduz a um discurso de conformidade. Então, no ECA digital, dados são um eixo estruturante de proteção. E negligenciá-los compromete também todo o sistema protetivo que nós temos das crianças e do adolescente. Então, de fato, o que é governança digital? Então, governança digital, ela diz respeito à forma como regras, processos e as responsabilidades, de certa forma, elas são organizadas, elas são administradas. Não se limita à existência de normas jurídicas, mas, na verdade, quando a gente fala de governança, envolve mais sua implementação na prática, e como ela se produz e reproduz de forma mais organizacional, né? Então, no ambiente digital, a governança ela é multissetorial. Então, estados, empresas, sociedade civil, elas compartilham deveres distintos e complementares. Então, cada um vai complementar e vai trazer um pouco para simplesmente a gente organizar toda essa questão do ECA digital. Então, a prevenção de danos ocupa uma posição central quando a gente fala de governança. E não se trata apenas de responder a violências já consumadas, né? Mas de reduzir probabilidades e impactos de riscos já conhecidos. Então, a gente não dá para corrigir mais o que foi, mas a partir de agora, como que a gente vai administrar tendo todo esse conhecimento, né? Então, a governança eficaz, ela exige mecanismo para controle e administração. Isso inclui desenho seguro de sistemas, monitoramento contínuo, resposta rápida, porque assim, não adianta tá acontecendo uma coisa e de repente, porque antigamente funcionava assim, quando tinha um crime, dependendo da situação, tinha que entrar com uma ordem judicial, aguardar essa ordem judicial ter uma resposta para depois pegar e se envolver, pesquisar, puxar, rastrear. E agora não. Quando a gente fala do ECA digital, uma das melhores mudanças que ele trouxe é justamente essa resposta rápida. Dependendo da situação, já é possível rastrear, saber onde que está, quem está por detrás de tudo isso, quem é responsável, qual é a IP do aparelho. Então, essa administração desse problema, ela vai ser um pouco mais rápida. O accountability, ele significa atribuições claras de responsabilidades. Então, alguém precisa responder por essas decisões técnicas. Não tem como deixar para jogar responsabilidade para um ou para outro, como antigamente as plataformas, elas jogavam muito, mas os pais que deixaram, lá a gente proíbe idade, mas se clicou é porque a gente não tem como saber que era um menor, então não existe mais isso a partir de agora. Então, assim, a responsabilidade também vai ser dessa forma. As plataformas vão ter que se virar, mas vão ter que realmente confirmar se essas pessoas são menores ou não. Então, o monitoramento é contínuo, o monitoramento contínuo, ele é indispensável nessa dinâmica toda, né? Então, sem ele, políticas se tornam rapidamente obsoletas. Então, a gente vai ter que ter um monitoramento constante. E a gente vai tentar reduzir os efeitos pela redução também da violência. Então, serão situações um pouco mais complexas. Estamos começando, mas é uma coisa que a gente já começa a ver na prática como as plataformas, como os aplicativos, eles estão lidando, sabendo que agora a responsabilidade também é deles. E como eu disse, vai ser de todo mundo. Então, primeiramente, qual o papel do Estado na governança digital? Então, quando eu falei de governança, foi entender esse panorama todo, como que a gente vai funcionar nessa organização, nessa administração. O Estado, ele tem um dever jurídico de proteção integral e prioridade absoluta. Então, no ambiente digital, esse dever se traduz em políticas públicas específicas.
atuação do Estado, né, a atuação estatal, ela não pode mais se limitar a respostas penal tardia. O direito penal, na verdade, ele é a última possibilidade, como nada mais funciona. Então, a gente tem que anteceder isso. A gente tem que entender como funciona socialmente aquele ambiente, a gente tem que entender como funciona culturalmente aquele ambiente. Então, não adianta só ter leis que responda a danos. A gente tem que evitar que o dano aconteça. Então, também isso é responsabilidade do Estado. Então, é necessário intervir em regulações prévias baseadas em risco. Então, isso também exige capacidade técnica institucional compatível com esse ecossistema que eu expliquei anteriormente. E é óbvio, sem letramento tecnológico, a simetria entre estados e plataformas se aprofunda, né? Então, a gente precisa compreender essa questão de letramento tecnológico. Então, como que funciona a questão de proteção, a questão de informação, a questão de dados? Então, vai precisar fiscalizar de forma contínua. A fragmentação institucional é um pouco complexo, porque, de certa forma, ela enfraquece essa proteção. Então, o correto, e isso também está sendo trabalhado, é as pessoas e os órgãos trabalharem junto. Então, assim, as plataformas, as denúncias da sociedade contra as plataformas ser notificadas ao mesmo tempo, que vai para a questão das polícias cybers. Então, tá bom que tem que ser coisas simultâneas, não tem como separar, porque hoje é muito separado. Isso é uma dificuldade que tem para simplesmente não só prever um crime, mas também para responsabilizar. Então, vai ter que ser trabalhado como um todo, e não só isso. A gente também não pode ver só a questão do ambiente digital, mas também a questão da própria dos profissionais de saúde que trabalham lá na ponta. Quando a criança chega e já passou por todo esse processo, como lidar? Então, se tem essa informação constante, com todas as áreas, com todo mundo trabalhando de forma coletiva, é muito mais fácil para tentar acompanhar e reduzir danos. E também a questão não é só profissional de saúde, não. A gente também tem que falar da educação, e quando a gente fala isso, a gente também lembra da escola, né? Como que a escola também pode orientar essas crianças e adolescentes, né? Então, por isso que eu falo, é um conjunto de pessoas e profissionais. E outra coisa importante, que não é só esses setores que são fragmentados, mas a gente também tem que entender que precisa da cooperação internacional. Muitas plataformas não têm registro aqui, sede, ou não tem registro ou não tem sede aqui no Brasil. Então, isso também tem que ser analisado, e essas parcerias, essas cooperações internacionais, ela ajuda justamente também na questão de rastreabilidade e responsabilidade dessas plataformas. Então, governar o digital é assumir escolhas políticas, de certa forma, e também escolher de forma um pouco mais específica em realmente manter esse cuidado integral. Essa proteção integral para a criança e para o adolescente, deixando de ser meramente declaratória, mas a gente também colocando isso na prática. E aí, como vai funcionar a responsabilidade das plataformas digitais? Lembrando, né, que as plataformas digitais, elas exercem um papel ativo na organização do ambiente, né? Então, elas definem visibilidade, elas definem o alcance, interação, a permanência do usuário. Então, por isso, não pode ser tratado apenas como intermediárias ou neutras, né? Então, a responsabilidade começa um dever de diligência e de prevenção. Riscos previsíveis exigem medidas preventivas proporcionais. Então, se existe possibilidade, já tem que ter uma intervenção. Então, os riscos previsíveis, se eles são previsíveis, eles têm como a plataforma evitar que realmente aconteça, já amenizar logo de início, né? Mas tem outras questões, por exemplo, a moderação de conteúdo, ela precisa ser também eficaz, e a proteção, ela não se esgota só na remoção posterior. Então, assim, o designer desse sistema, ele influencia diretamente a exposição ao risco. Então, cabe uma prática que é até conhecida como Safety by Design, que deve ser padrão, não exceção, que é justamente incluir limites de contato, privacidade reforçada, controle de recomendações. Então, a transparência, ela deve alcançar critérios de algoritmos muito mais relevantes. Então, regulatórios genéricos não substitui a prestação de contas efetiva.
Então, auditorias independentes têm importância nesse contexto, principalmente porque as auditorias digitais agora elas entram para verificar falhas de sistemas de proteção e de rastreabilidade. Então, a lógica é sempre sobrepor a prevenção do que a correção. Então, esse vai ter que ser um modelo de negócio para todas as plataformas que, de certa forma, tenha a possibilidade de causar uma vulnerabilidade para criança e adolescente, ou que tenha também uma falha estrutural. Então, havendo essa falha, exige uma correção sistêmica e não apenas ajustes pontuais. Então, por isso é até interessante essas auditorias que começam a ter agora mais tecnológicas, né? Justamente por causa disso. Porque se existe uma possibilidade de erro em determinadas situações, seria já necessário fazer um panorama geral para verificar outras falhas que podem ocorrer. A responsabilidade é de quem exerce o poder sobre a criança e adolescente, e as plataformas, elas têm essa responsabilidade. Então, a empresa, ela vai ter que precaver, né, para não ter esse tipo de risco. E isso inclui desde o acesso até a questão da criança já estar dentro das próprias redes. E a gente vai à questão da responsabilidade da família. Bom, a família ela ocupa um papel muito relevante na proteção da criança e do adolescente no ambiente digital. Esse papel ele não pode ser compreendido de forma isolada ou substitutiva da governança institucional. Muito pelo contrário, a mediação de uso de tecnologias é parte desse dever. Então, por isso que eu falo muito de questão de letramento e também digital. A gente que quer mostrar para os pais, porque o que acontece? Muitas vezes a criança está num quarto, com a porta fechada, e os pais falam, que bonitinho, está seguro aqui dentro de casa. E às vezes o problema está justamente nesse celular. Deixar uma criança sozinha no ambiente digital é a mesma coisa que deixar uma criança sozinha no centro de uma cidade. Então os riscos são os mesmos. Então, ensinar esses pais dos riscos que as crianças estão expostas é a primeira parte. A questão também da negligência digital. Deixar uma criança o dia inteiro no celular é um risco, não só de crimes, mas vamos entender de um risco de saúde de modo geral. Então, quem tem essa mediação de uso tecnológico? Então, essa parte também tem que ter, essa parte também recai sobre os familiares. E a questão também de orientação para as crianças sobre limites, os riscos e as formas de interação também online. A capacidade de mediação familiar, ela é muito desigual. Então, tem famílias que talvez tenham esse conhecimento, tem famílias que talvez não tenham esse conhecimento, tem famílias que às vezes entendem muito bem a questão do tempo, de acesso à tela, tem outras que não. A gente é um país muito multicultural e as famílias, cada uma são muito diferentes uma da outra. Então, assim, a gente também não pode transferir a responsabilidade integral para a família. Se a gente faz isso, é a mesma coisa que ignorar essas desigualdades estruturais. A educação digital no ambiente familiar, ela contribui, de certa forma, com uma autonomia progressiva. Então, ela não elimina a assimetria técnico, como eu falei, das crianças com as plataformas. Ela, na verdade, ela vem com um plus a mais. Por isso que eu disse lá no começo. Todo mundo trabalha junto, todo mundo é responsabilizado de forma integral. E, assim, e a gente também tem que entender, crianças não possuem condições reais de compreender esse sistema algoritmos complexo. E mesmo adultos também têm essa dificuldade. Então, por isso, a atuação familiar, ela deve ser compreendida também com as suas limitações. Então, assim, a família, na verdade, ela pode reforçar a proteção, mas ela também não é toda a família que entende os riscos. Então, ela não substitui também a responsabilidade das plataformas. Então, de certa forma, quando a gente fala de políticas, principalmente políticas públicas, a gente geralmente coloca muita sobrecarga na família, né? E isso faz com que aconteça até uma culpabilização em vez de proteção. Então, uma coisa bem interessante do ECA, que na verdade ele já vem trazendo uma visão um pouco diferente. Ele veio trazendo que a responsabilidade é de todos, não só da família, que geralmente quando a gente fala de políticas públicas recai muito sobre a família tudo, então fica muito difícil,
Porque sem orientação, sem informação, como que a gente cobre também dos pais a questão do supervisionamento das crianças, né? Como eu disse, as pessoas olham a criança no celular e falam, tá seguro, porque não sabe a complexidade que é estar no celular uma criança. Então, por isso que a gente tem que entender as nuances que tem quando a gente fala de família. A gente tem vários tipos de famílias. Como que a gente pode abordar e como que a gente pode trabalhar isso daí. E a responsabilidade da sociedade. A sociedade civil, ela também integra esse sistema de garantia de direitos previstos no ECA. Então, a responsabilidade, ela não é abstrata, mas ela se manifesta de práticas concretas de vigilância e participação social. E como isso ocorre? Bom, denúncia de violações é um elemento central nesse papel. Subnotificações também contribui para a permanência e invisibilidade do dano. Então, assim, ao invés de eu simplesmente me calar, se eu vejo algo inapropriado ou que, de certa forma, envolva a criança e adolescente numa questão de risco, seja um cyberbullying, seja uma ameaça, seja uma corrente de desafios, enquanto sociedade civil também cabe eu denunciar. Seja as plataformas, seja a delegacia digital. Então, essa responsabilidade da sociedade civil também agora recai no ECA Digital. Desculpa. Além disso, a forma como conteúdos são produzidos e compartilhados impacta diretamente a normalização ou a contenção da violência. Então, compartilhar determinadas coisas também vai ter responsabilidade, por isso que as pessoas têm que pensar muito naquilo que está compartilhando e aquilo que deixa de denunciar. Então, a sociedade também atua por meio de organizações, a gente também tem os conselhos. Então, a população ela tem a capacidade muito também de ajudar de outras formas. E se a gente tem essa sociedade, esses conselhos, esse coletivo, né? A gente tem que entender que a gente também está falando de políticas públicas. Então, toda vez que a gente pensa em todo mundo junto, a gente pensa na forma de agir em políticas públicas. Então, decisões técnicas também podem ser capturadas para interesse dessa coletividade. Então, as pessoas, principalmente, por exemplo, as reuniões de unidade básica de saúde, as pessoas podem levantar esses problemas e os profissionais podem tentar trabalhar para, às vezes, orientar, minimizar esse risco. E, às vezes, até é interessante os profissionais também explicar como que funciona esse controle, como funcionam as denúncias. E aí o debate público ele se torna qualificado. Então, o debate público ele pode não reduzir os problemas, mas eles podem trazer algumas soluções que, às vezes, é muito simplistas, mas a pessoa, como ela está diretamente lá, ela consegue ver constantemente, e quem está do outro lado, às vezes, não percebe. É muito interessante essa questão também da participação da sociedade civil como um todo que o ECA Digital traz. Tem a responsabilização? Tem. Mas também tem a questão de saber o que é necessário, né? O que precisa. Vamos trazer um debate público um pouco mais qualificado. Tanto é que os órgãos de fiscalização das plataformas, vira e mexe, eles estão querendo saber a opinião do público, como que pode ser feito isso. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou tiver algum interesse, os próprios órgãos que fiscalizam, eles também questionam muito a população como que isso aí pode ser feito. Então, assim, a gente, relembrando, a gente tem que evitar de ter essa falha na proteção coletiva. Então, todo mundo faz parte. Então, existe uma corresponsabilidade de todo mundo. Então, a responsabilidade da criança, a gente já analisou, é do Estado, é das plataformas, é dos familiares, mas também é da sociedade. Então, por isso que eu sempre falo, a gente fala de proteção integral. Todos são responsáveis e todos precisam dessa vigilância permanente das plataformas. E aí, outra coisa importante por que não a educação digital como direito fundamental? Então, a educação digital ela deve ser compreendida como uma dimensão do direito à educação. Não se trata apenas de ensinar o uso de ferramentas tecnológicas, mas o foco precisa estar na compreensão crítica do ambiente digital. Isso inclui noções de privacidade, de exposição, de consentimento, de segurança. A alfabetização digital, ela contribui para reduzir vulnerabilidades informacionais. Então, ela, de certa forma, fortalece a autonomia, né? Ela, de certa forma, até um pouco progressiva, né? Porque aos poucos a criança e o adolescente
E o desenvolvimento de competências socioemocionais também é central quando a gente fala nessa alfabetização digital. Então, grande parte das violências digitais ocorre em interações relacionadas, né? Então, a gente tem que fortalecer a questão da capacidade de empatia, de autocontrole e de reconhecimento de riscos. Então, é uma forma até protetiva de prevenção, como foi comentado lá no começo. Então, orientar, explicar, mostrar, às vezes se torna muito mais efetivo. E às vezes até debater, por que não levar um debate para crianças e para os adolescentes, para mostrar o que seria permitido, o que não seria permitido, o que é mais coerente ou não, e se acontecem determinadas situações que eles têm que estar informando, às vezes, para um adulto. Então, é sempre importante a gente também entender essa questão como um direito fundamental da criança e do adolescente. Então, as instituições educacionais, elas ocupam posição estratégica nesse processo, né? Então, a escola é um espaço de formação, ela consegue também detectar de forma precoce tudo isso, né? E, como eu disse, a própria orientação. Também é um espaço de redução de desigualdade de acesso à informação. Porque, sei lá, ninguém mais pode ficar mexendo nos aparelhos, mas quando vai acessar, vai todo mundo acessar para a educação, então, de certa forma, a gente coloca todo mundo e pede igualdade. Então, é bem interessante isso. Por isso, de certa forma, algumas pesquisas já trouxeram até esse aprimoramento e a melhora na relação sociais das crianças desde quando os aparelhos, de certa forma, foram proibidos, né? Então, a gente tem que integrar, quando a gente fala de escola, um projeto mais pedagógico, de forma contínua, sobre a questão da segurança digital para as crianças. Isso exige formação adequada de educadores, que é a primeira barreira que a gente vê, né? E protocolos institucionais, que é a segunda barreira que a gente também vê. Então, quem é da educação, é interessante a gente começar a trabalhar essa parte, tanto da informação dos profissionais envolvidos na educação, quanto criar um protocolo específico para isso. Sem essa estrutura, a escola reage de forma improvisada às crises. E a educação digital é política pública preventiva. Então, a gente tem que prever como eixo central de proteção integral. Então, se a escola ela já está, ela já tem ciência, já sabe trabalhar, ela tem um protocolo, tem profissionais atualizados constantemente, a gente consegue amenizar muito risco lá na frente. E aí, princípio melhor do interesse no ambiente digital. O princípio do melhor interesse da criança, de certa forma, ela orienta toda a interpretação do ECA. Então, no ambiente digital, ele assume uma função ainda mais decisiva. Esse princípio ele funciona como critério de avaliação de riscos e escolhas. Toda decisão que afeta crianças deve considerar impacto no desenvolvimento. Então, isso inclui impactos cognitivos, impactos emocionais, informacionais. O melhor interesse ele impõe prioridade da proteção sobre os interesses econômicos das plataformas. Então, quando há conflito, a solução tem que favorecer sempre a infância. Então, esse critério também orienta o próprio desenho de produtos e serviços digitais. Então, configurações de padrões, ela deve ser protetivas e restritivas aos riscos. A liberdade de expressão, ela não é eliminada, mas ela precisa ser ponderada de forma proporcional. Então, que nem eu estava falando do chat, daquele jogo online, né, que as crianças se revoltaram, mas assim, foi tirado o chat, mas não foi tirada a questão da comunicação. Foi limitada simplesmente um jogo onde a criança pode construir, pode intervir, pode interagir, não diretamente como um chat, onde que às vezes era colocado acesso para outras páginas, ou conseguia ter um aprofundamento de informações da criança e do adolescente. Então, ficou uma coisa mais de brincar mesmo, que essa é a questão. Esse é o interesse, por exemplo, de um jogo para criança. É simplesmente manter um jogo para criança. Então, esse é só um exemplo, né? Então, muitas pessoas falaram, foi tirada a liberdade de expressão da criança. Não. A liberdade de expressão, ela não é um direito absoluto. Na verdade, não existe nenhum direito absoluto. Existe o quê? Analisar o que é melhor. Então, melhor é ela colocar, limitar o direito da expressão, mas deixar o desenvolvimento da criança, ou deixar a liberdade de expressão e colocar em risco essa criança. Então, foi justamente o que aconteceu. Então, o ambiente digital, ele não pode se tornar um espaço de exceção normativa. Então, pode jogar? Pode jogar. Vamos limitar? Vamos limitar. Essa questão. Então, foi o melhor interesse, e essa foi a justificativa, assim, mais
coerente para reduzir a exposição de risco para essas crianças. Então, a ausência de justificativa indica, sim, uma violação potencial, mas esse princípio não é subjetivo nem moralizante. Então, teve uma ponderação dos princípios e dos direitos das crianças para isso. E isso foi feito por quê? Porque é construído através de uma evidência e é baseado também nos direitos fundamentais. É como se tivesse um filtro jurídico e técnico das decisões, reforçando a exigência de governança responsável. Então, olhando para os dois cenários, o que era melhor? Então, foi uma forma de manter a questão lúdica da criança, de brincar, de interagir, mas amenizando um possível risco futuro. E aí a gente vai para a questão dos desafios regulatórios atuais. Bom, entrou o ECA Digital, e é óbvio que, como faz pouco tempo, tem desafios, sim. Ainda algumas coisas são muito complexas, são. Primeiro ponto, a velocidade da inovação tecnológica supera o ritmo muito tradicional das normas. Então, assim, cada vez que vai criar uma regra, uma norma para determinada situação, a tecnologia já criou 500 outras coisas. Então, é muito difícil acompanhar, né? Então, de certa forma, acaba criando o quê? Umas lacunas de risco e também resposta mais imediata. A fiscalização ela é dificultada geralmente pela natureza, principalmente transnacional, né? Como eu tinha falado anteriormente, que é por isso que é até interessante a cooperação internacional, porque muitas plataformas e redes tá em outros países, então fica muito difícil. Então, às vezes, conteúdos, dados, decisões técnicas atravessam essas fronteiras jurídicas. Outro desafio relevante é a tensão, como eu disse, entre liberdade de expressão e a proteção integral. Então, algumas coisas são analisadas de forma muito pontual, mas isso daí, de certa forma, para algumas questões já foram resolvidas. E, geralmente, quando a gente tem esses conflitos, como eu disse, essa tensão ela exige uma solução um pouco mais proporcional. Não resposta binária, sim, não, mas como a gente consegue fazer com que a criança acesse para participar, desenvolver, brincar, mas sem pôr em risco. Então, não é uma resposta, pode, não pode. Não. Acho que tem que tentar entender esse mundo também para tentar flexibilizar algumas coisas. A dependência excessiva de autorregulação também fragiliza a proteção. A severificação independente, a autorregulação tende a ser insuficiente. Ainda a simetria técnica entre reguladores e empresas de tecnologia. Como posso dizer assim? Quem, por exemplo, dispõe da plataforma, para o administrador da plataforma, são às vezes muitas camadas de pessoas que estão por detrás, de empresas que estão por detrás, para até a gente conseguir organizar e responsabilizar cada um. Então essas, a gente também tem que aprofundar, e essa também é um dos pontos chaves para esses desafios regulatórios, né? Outro ponto é o lobby econômico, que influencia muito a questão de políticas digitais. Muitas empresas já vêm de longos processos, até em outros países, são empresas que, de certa forma, têm um poder aquisitivo econômico muito grande, e toda a questão, quando a gente tenta colocar em prática para a proteção, às vezes a gente encontra barreiras. Então, esse daí é um dos grandes desafios hoje também. Então, o que a gente tem que ter? A proteção, sim, para a criança, mas a gente tem que também amenizar esses riscos. Então, a ausência de métricas públicas para a gente analisar realmente onde que está tendo mais acesso, onde está havendo mais crimes, qual plataforma, qual página, isso daí se torna também complexo. E sem esses indicadores, a gente não consegue também medir a redução real do próprio dano, né? Então, o desafio central é transformar princípios em obrigações verificáveis. E obrigações em incentivos e sanções também eficazes. Então, sem isso, a regulação ela simplesmente vai ser simbólica, né? Então, por isso é até interessante que, junto com o ECA Digital, veio também um decreto de regulamentação. Então, essa parte de fiscalização
ela está muito boa, mas como eu disse, como a lei é nova, então muita coisa vai ser adaptado conforme a participação das pessoas, conforme a gente for verificando se está sendo efetiva a proteção ou não. Então, é algo que não é estático. A lei do ECA Digital ela não é algo estático. Ela é algo que ainda vai passar por algumas aprimorações conforme a gente vai vendo a evolução e o resultado dessas ações. E aí, como que a gente faz boas práticas em governança digital? A discussão sobre governança digital, ela exige um deslocamento do discurso para a prática. Então, não adianta ficar só na teoria, tem que se pôr na prática. Então, boas práticas não se resume a compromissos genéricos ou código de conduta. Então, elas pressupõem mecanismos concretos de identificação e mitigação de risco. Foi levantado tudo aqui. Então, como que os profissionais podem fazer? Como pode criar um protocolo? Como eu posso orientar? Como eu posso falar? Como eu posso amenizar? Como eu posso denunciar? Tudo isso tem que ser colocado. Não adianta só simplesmente ser meramente uma conduta teórica e decorativa. A gente tem que começar a colocar isso em toda a sociedade. Então, e fora isso daí, como que eu avalio o impacto sobre o direito das crianças e como que esses direitos assumem um papel central nesse contexto? Então, sempre é interessante colocar a criança sempre no ponto central das discussões. Então, se a gente consegue fazer essas avaliações, a gente permite antecipar efeitos negativos antes da implementação do sistema. Então, é até interessante quando a gente tem a participação por causa disso. E a resposta da violação, ela precisa ser rápida, estruturada e coordenada. Então, protocolos, como eu disse, é um dos componentes mais importantes. Então, se a gente cria protocolos claros, a gente reduz na improvisação e também na revitimização, né? Então, a cooperação, como também tinha falado anteriormente, também é importante. Então, a cooperação entre setor público e privado é necessário. E a gente também tem que ter os parâmetros um pouco mais transparentes e incontroláveis. Então, a participação da criança e do adolescente nas políticas digitais é totalmente relevante. Então, eles sabem onde eles têm acesso, eles sabem onde que eles têm mais risco, eles sabem essa interação, e muitas vezes o adulto não sabe. Então, por isso é interessante todos fazerem parte dessa proteção. E essa participação ela não tem que ser mais simbólica, como ela estava sendo, né? Ela tem que ser diria, um próprio instrumento das decisões. Então, a governança eficaz, ela exige transparência, de certa forma, transparência operacional. Ela, de certa forma, também exige relatórios para identificar risco, medidas adotadas, resultados obtidos. Então, como eu tinha falado, dar autorias independentes para fortalecer a credibilidade e o controle social também é muito importante. E, óbvio, a lógica de preventiva, ela precisa orientar todo o sistema. Quando essa governança funciona, o dano ele deixa de ser recorrente e a proteção integral deixa de ser apenas declaratória. Por isso que é muito importante. E qual é a perspectiva internacional, né? Porque esse problema não é só do Brasil. Como eu disse, vários países já estão trazendo algumas mudanças. Uns estão proibindo totalmente menores de idade de ter acesso, outros estão limitando, outros não deixam determinadas páginas. Então, cada um está lidando de forma diferente. Mas no plano internacional, quando a gente fala de todos os países juntos, né? Então, a proteção digital da infância é tratada como uma agenda prioritária. Então, está tendo essa comunicação entre os outros países. Então, organismos internacionais, eles reconhecem o ambiente digital como espaço de direitos humanos. Então, há convergência crescente, né, entre a proteção da infância e a proteção de dados. E, de fato, né, dados infantis, eles são considerados categorias de alto risco. Por isso, eles precisam, sim, de regulamentação. Diversos países avançam na exigência de deveres de diligências das plataformas, como o próprio ECA Digital aqui no Brasil. Acho que ele já traz essa responsabilidade, né? Então, a prevenção, de certa forma, ela passa para o critério central de responsabilização, para também avaliação de riscos e impactos como ferramenta regulatória de plataformas, né? Outra coisa interessante, como eu tinha falado da cooperação internacional, né, que ela é muito essencial para enfrentar principalmente crimes digitais. Então, conteúdos ilícitos, quando circulam, tem que ser analisado como barrar ele, independente da fronteira nacional. Então, quando a gente fala também de toda essa junção, a gente tem que entender também na questão da transparência algorítmica, como debate também global, a questão também
da experiência internacional, ela também demonstra que proteção e inovação, ela não pode ser exposta, na verdade, ela tem que ser uma complementação. Então, quando tem uma governança efetiva, elas são compatíveis. A gente sempre vai ter que ter proteção e inovação junto, não é palavras antônimas, elas podem ser trabalhadas justamente juntos, pensando no desenvolvimento da criança. E aí, quase finalizando, a questão do ECA Digital e Direitos Humanos. Bom, o ECA Digital, de forma assim resumida, o ECA é fácil de ler, ele não é uma lei com temas complexos, porque ele já foi pensado no todo e para todas, e ele não é uma lei muito longa, né? Não é aquelas leis com várias páginas, é uma lei curta, então dá muito bem para ler, mas de forma resumida, o que eu trouxe para vocês? Ele é compreendido como uma expressão dos direitos humanos da infância, ele não veio substituir o ECA, então ele, na verdade, veio complementar onde que faltava. O ambiente digital não suspende garantias fundamentais. A privacidade, a dignidade, a imagem e o desenvolvimento pleno permanecem, sim, protegidos. Então, o digital introduz novas formas de violação desses direitos, mas agora vão ser responsabilizados por isso. A coleta massiva de dados, de certa forma, vai ser redefinida, porque não vai poder ser muito utilizado quando se trata desse grupo. Outra coisa que também vem trazendo é a questão do perfilamento, né? Que ele, de certa forma, ele reduz, né, oportunidades futuras e trajetórias sociais. Então, vai ser evitado esse perfilamento para criança, para adolescente. A dignidade da pessoa humana funciona como uma questão prioritária para todos os interessados, então criança, adolescente, a família, a sociedade civil, o Estado, as plataformas, então tudo que for ser feito tem que estar respaldado na dignidade da pessoa humana. Outra coisa também do ECA Digital, a criança não vai mais poder ser usada como instrumento econômico. Então, muitas vezes, pais usavam a criança para se tornar minis influências e tinham um retorno financeiro por isso. Então, primeiro, uma das coisas também que agora já começa a não ter mais é justamente esse repasse econômico por utilizar a criança como instrumento para obtenção de ganho. Então, assim, a criança... Porque, assim, muitos vídeos, às vezes, tinha de criança de 2, 3 anos e a resposta dos pais era sempre, é o sonho da criança, ela sempre quis isso. Gente, a criança pode gostar ela pode ser uma criança mais dinâmica, uma criança que gosta de falar, de cantar, de dançar, mas ela não tem como falar que quer ser um produto influencer. A criança, por exemplo, principalmente na cidade, ela não tinha esse conhecimento e muitos pais faziam isso. Então, a criança, ela vai poder? Pode, mas a questão de retenção financeira em cima da criança, usando a criança como instrumentalização, é um dos principais pontos também defendido pelo ECA, né? Então, a criança ela não pode ser mais olhada assim. Então, a tecnologia, na verdade, ela deve ser um meio de promoção de direitos. A neutralidade tecnológica, a gente tem que entender que vai ter momentos que vai ser importante a gente neutralizar ou barrar algumas informações, alguns acessos, ou algumas plataformas nem ser permitido para crianças. A gente quer incorporar, assim, nas decisões valores e amenizar os riscos. E também a gente tem que entender que o ECA Digital reafirma que esse dever em linguagem contemporânea, na verdade, nada mais é do que relocar os direitos humanos que já tinha para um direitos humanos digital, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, como a gente faz para simplesmente fortalecer esse ECA Digital? A gente pode fortalecer o ECA Digital com muitas frentes articuladas. Como eu disse, são várias pessoas que se tornam responsáveis por esse acesso dessa criança. Então, a atualização interpretativa ela precisa acompanhar justamente a evolução tecnológica. Isso significa uma estabilidade um pouco mais normativa, né? Porque, como eu disse, está em evolução, mas quando parar e a gente conseguir deixar as coisas um pouco mais concretas, fica muito mais fácil para a gente fiscalizar. Por isso que eu falei até a questão dos protocolos, o quanto seria importante. Capacitação técnica de agentes públicos é indispensável. A gente precisa, sim, que a capacitação de todos os agentes que lidam com essa frente.
sem o consentimento especializado, a regulação também, de certa forma, ela perde a efetividade. Então, a gente tem que ter investimento em tecnologia de proteção. A gente também tem que ter ferramentas para detectar, né? E também para dar uma resposta que, de certa forma, reduz esse tempo de exposição ao dano, né? Quando acontece. E a cultura digital, ela é responsável... a cultura digital, de certa forma, também é responsável para promover de forma contínua a própria educação digital. Então, a gente pode usar a questão da própria digitalização para fomentar quais são os direitos, quais são os limites, né? Então, isso também é uma outra questão. A transparência das plataformas deve ser exigida de forma sistêmica. Então, relatórios e auditorias, elas de certa forma, permitem o controle social um pouco mais qualificado. Então, a responsabilização, ela precisa ser proporcional e previsível. Como eu disse, a gente tem que sempre estar atuando para evitar o risco. Mas, quando acontece, como a gente amenizar e evitar que aquilo lá viraliza, de certa forma. Então, por isso, de certa forma, a gente tem que pensar nessas falhas que são evitáveis, para a gente não ter um risco ou um dano maior para essa criança. Então, até a gente tem que pensar também como eu simplesmente consigo reter acesso não só de imagens indevidas, não só de informações indevidas, mas também não deixar que quem teve acesso compartilhe isso. Por isso que é muito importante quando eu digo dessa retenção até prévia. E a questão de considerações finais, que agora a gente realmente finalizou. Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele permanece juridicamente robusto. O ambiente digital não o torna obsoleto, muito pelo contrário, na verdade, ele é um complemento. E ele, né, também ele expõe, de certa forma, a urgência de uma aplicação um pouco mais efetiva nos meios digitais. Então, a proteção integral exige mais do que boas intenções normativas, ela demanda governança, prevenção e responsabilidade estruturada. Então, o ambiente digital, ele amplia riscos previsíveis e controláveis. E quando esses riscos se materializam, a omissão, de certa forma, ela torna relevante. Então, a responsabilidade é compartilhada por todos, mas uma coisa interessante que eu falei, sociedade, Estado, os familiares, ela é compartilhada, ela jamais pode ser diluída ou simplesmente direcionada para um único fator. Todos somos responsáveis das crianças e adolescentes. Então, assim, cada ator deve responder conforme o poder que exerce. Então, a plataforma é plataforma. Os pais, pela questão da negligência digital, pela questão de não ter uma fiscalização, uma responsabilidade um pouco maior. A escola de ensinar o letramento, a responsabilidade digital, prever certas circunstâncias no próprio ambiente social. Então, e o Estado também, né, na promoção, na prevenção, no controle, na participação, até na orientação dos próprios profissionais, né? Então, cada um tem que responder por cada coisa que tem responsabilidade. Então, de certa forma, Estado, plataforma, família, sociedade, cada um tem um dever distinto, se a gente parar para analisar. A infância, ela não pode continuar a absorver esse custo da inovação tecnológica, né? Então, a carga maior caiu nesse grupo, então a gente tem que correr atrás agora e evitar futuros danos. Então, a governança digital é condição de efetividade de direito. Então, sem ela, a violação deixa de ser exceção. Então, de certa forma, passa a integrar o funcionamento normal do sistema. Então, por isso que essa linha de governança digital ela é mais coerente para a gente pensar nessa prevenção e responsabilidade. Então, encerrar, de certa forma, esse ciclo exige decisão institucional clara e exige também abandonar a tolerância com a violação estrutural. Então, a gente tem que pensar como o ambiente funciona e entender que a gente não pode simplesmente negar, tapar os olhos, porque, mas está todo mundo falando, está todo mundo compartilhando, está todo mundo distribuindo, virou trend, por exemplo. Não, a gente não pode tolerar
qualquer tipo de dano a uma criança ou adolescente, porque outras pessoas estão fazendo, não. Cada um tem que fazer também sua parte de denunciar. E a gente tem que cada vez mais reafirmar esse direito da criança e do adolescente, porque direitos de criança e adolescente não são negociáveis. Então, é a participação de todos, é a responsabilidade de todos, e o ECA Digital ele vem para complementar, não para diluir ou diminuir o que já tinha. Na verdade, ele veio complementar muitas normas e leis e responsabilização que, na verdade, estava precisando nessa nova era digital. E para finalizar, deixei uma frase aqui: quanto o Estado regula com cautela e as plataformas lucram com velocidade, criança e adolescente segue sendo o custo invisível da inovação digital. Então, não vamos deixar esse peso cair sobre crianças e adolescentes. Acabou aqui minha palestra. Caso vocês queiram, primeiro eu queria agradecer para todo mundo que está acompanhando até agora. Caso vocês queiram, meu Instagram é prof_saramatos. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, também pode estar entrando em contato. Meu e-mail é prof.saramatos@gmail.com. Desde já agradeço a todos por essa oportunidade.